início deste ano, o Colégio Universitário Unidave iniciou a implantação do novo ensino médio. Confira como está sendo realizado o processo e quais são as principais mudanças. Seguindo o que prevê a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que regulamenta as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras, há algum tempo o Colégio Universitário Unidave vinha estudando e se debruçando sobre o novo ensino médio. E em 2021 foi iniciada a implantação com os estudantes. Essa mudança, Rafa, ela é muito significativa, porque sim, ela desloca o currículo, que é a proposição dos encontros de aula, do conteúdo para o desenvolvimento de competências e habilidades. Então tem um exemplo que a gente sempre comenta entre nós, que é como, por exemplo, na minha área da biologia, antes nós estudávamos plantas, então nós estudávamos todas as informações, todo o conhecimento acerca das plantas, fazíamos os instrumentos, os registros avaliativos e finalizávamos a unidade, o módulo e partíamos para animais. Hoje não. Hoje nós trabalhamos para o desenvolvimento de competências, por exemplo, ter criticidade no conhecimento, desenvolver diferentes culturas de comunicação. E aí as plantas, os animais são conteúdos conceituais que subsidiarão ao longo de todo o período letivo. Então, as plantas, por exemplo, elas poderão ser conteúdo que virão ao longo do ano letivo, lá na manhã das ciências da natureza, porque a biologia não está mais sozinha. Ela apresenta-se para o estudante na articulação com a química e a física, compondo a grande área que é a área das ciências da natureza. Os encontros para aprendizagem agora estão agrupados por áreas de conhecimento, ao invés das disciplinas de forma isolada. A proposição a partir da base comum são áreas de conhecimento. Na prática, o nosso cronograma, que é o que nós chamávamos de horário de aulas, este cronograma está organizado em tempos para as áreas do conhecimento, que agrupam as disciplinas ou matérias agora chamadas de componentes curriculares. Então, nós temos uma manhã para ciências da natureza, com química, física, biologia. Uma manhã para ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia. Uma manhã para linguagens, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Então, os tempos de aula, os encontros para aprendizagem estão organizados por grandes áreas de conhecimento. No nosso caso, são as manhãs, então todos os estudantes participam de todos os momentos. Com essa mudança, os professores da mesma área de conhecimento se reúnem para pensar os encontros de modo a desenvolver determinadas competências e habilidades nos estudantes. O que mudou bastante foi que agora a gente trabalha por área de conhecimento, né? Tanto eu quanto a professora de biologia, quanto o professor de química, a gente trabalha junto por habilidades e competências. A gente está uma manhã inteira no colégio, nós três juntos, e a gente circula entre as três turmas do ensino médio. Então não fica mais essa coisa de componente diário, ó, física, química e biologia. Então a gente está trabalhando através de habilidades e de competências. E mudou bastante que antes eu focava a minha aula em conteúdo e agora eu foco ela na habilidade. Então o meu planejamento começa pensando na habilidade, que habilidade que eu vou desenvolver com os meus alunos. E parte dali que eu planejo a minha aula. Mudou muito na nossa rotina é a questão do planejamento, né? Que a gente já não consegue mais planejar uma aula pensando para o próprio componente curricular, né? O planejamento tem que ser integrado. Parece que a gente não consegue mais planejar uma aula, eu como professor de geografia, planejar uma aula de geografia. Eu sempre penso na questão das ciências humanas, como que história e filosofia e sociologia podem complementar esse conteúdo que eu estou trabalhando. Outra novidade é que no contraturno, os estudantes participam dos itinerários formativos, que têm como objetivo aprofundar os estudos nas áreas de conhecimento. E uma parte da carga horária, ela é hoje destinada para os itinerários formativos. O que a BNCC nos propõe como itinerário formativo?
aprofundamento nessas áreas de conhecimento, que nós aqui estamos chamando de itinerários pedagógicos ou cursos técnico-profissionalizantes, para os quais nós estamos trabalhando na intenção de ofertá-los a partir do ano que vem, de 2022. Então, neste ano, nós temos 4 itinerários formativos, que são, na verdade, aprofundamento nas 4 áreas do conhecimento, e eles acontecem nas tardes de segunda a quarta-feira. Esses itinerários passam a ser optativos. Então, amanhã, a carga horária destinada à base comum, como assim é chamada, todos fazem e cursam todas as manhãs. À tarde, 4 itinerários formativos, aprofundamento das áreas, e o estudante opta, ele escolhe qual itinerário, em qual tarde ele estará para cursar. Tem sido bem legal porque a gente pode escolher as áreas que a gente tem mais afinidade. Então, eu, por exemplo, escolhi as áreas da linguagens e da engenharia, que são 2 áreas bem opostas, mas são coisas que eu gosto, que eu me identifico. Então, eu vou ali e eu estudo com mais vontade, sabe? Porque eu estou fazendo algo que eu gosto, algo que eu quero desenvolver melhor, e também... por exemplo, tem pessoas que não sabem o que elas querem fazer, não sabem as áreas que elas têm afinidades, então por isso elas vão ali para experimentar isso, para ver o que elas encaixam melhor. Outro aspecto positivo é a inserção do projeto de vida, que está relacionado com a capacidade dos alunos de refletirem sobre objetivos para o futuro, autoconhecimento e protagonismo diante da vida. Eu estou no projeto de vida junto com a psicóloga, e o projeto de vida dentro da BNCC ele está separado por 3 eixos, que é autoconhecimento, cidadania e trabalho. Então eu dentro da arte e educação e a professora Catiana na psicologia, instrumentalizamos os alunos de modo que eles sejam protagonistas da própria vida, se conhecendo, sabendo qual é o seu papel no mundo e em relação ao trabalho, né? A missão que eles irão atribuir depois de sair, então, do colégio. Acredito que o projeto de vida, ele vem com esse propósito de auxiliar o aluno nas melhores escolhas e está de maneira obrigatória hoje dentro dos componentes curriculares. Apesar de ser um processo bastante recente, os estudantes já conseguem perceber as mudanças e benefícios do novo ensino médio. Percebi que as aulas são de uma maneira muito mais prática, trabalhadas, não é aquela coisa mais dentro da sala apenas, mas sim os alunos vão atrás de um conteúdo a partir de dados e pesquisas. Isso é algo muito mais interessante que o conteúdo acaba fixando bem mais na cabeça de todo mundo. Eu particularmente gostei bastante e eu enxergo diversas mudanças na forma de aprender, porque não são mais aulas expositivas, é a gente que vai atrás do conteúdo, é a gente que pesquisa e esse que é o legal, sabe? A gente tem várias aulas práticas com propostas diferentes, interativas e é muito mais dinâmico e muito mais divertido. Positivamente, o que nós identificamos? A certeza do processo disruptivo que todos nós estamos vivendo em todas as dimensões e instâncias das nossas vidas, em particular na educação. Ter a disposição e a disponibilidade para a mudança é o grande aspecto positivo que nós vemos. E todos nós vemos com o compromisso de mudar e mudar para melhor. Então nós já temos aí estudantes com um fazer e com um discurso muito mais articulado, muito mais complexo, muito mais disponível para o outro, para o diferente, e isso tem aparecido no decorrer das atividades. É preciso sempre qualificarmos as medidas dessa grande mistura e dessa grande mudança. Então, outro aspecto positivo, a oportunidade do desafio. Uma fragilidade, talvez, que nós vamos identificando no próprio processo da mudança. Momentos de resistência, momentos em que nós ainda nos acolhemos no significado, na referência de escola, de matéria, de disciplina, de conteúdo, de prova que nos constituíram. Então, mas para nós tem aparecido como momentos
que podem ser discutido, ressignificado, reelaborado e trazido para essa oportunidade dessa nova escola ou do processo de inovação na escola.